Encontro Casual. A gente sempre quis fazer jus desde o nome, né? Sabor da Serra. Muitas pessoas perguntam por que Sabor da Serra, né? Então tudo faz sentido. E principalmente o próprio trabalho, né? A gente inconscientemente, né? Mesmo nas condições que nós tínhamos na época, a gente sempre foi levando para o lado da serra. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM, recebendo ele que é empresário aqui e nos dá a honra de contar um pouquinho da sua história, Vinícius Rodrigues da Rosa. Seja bem-vindo, tudo bem, Vinícius? Olá, Douglas. Olá a todos os ouvintes e agora também aos telespectadores, né? Evoluímos, Vinícius. Falando em evolução, antes da gente entrar na tua história diretamente, você é ijuiense, né? E foi buscar uma experiência fora daqui para trazer um negócio que deu muito certo. Mas antes da gente conta um pouquinho da tua infância. Como é que era o Vinícius menino? Ainda sonhava? Tinha esse lado empreendedor já desde lá? Então, Douglas, eu sou um ijuiense natural daqui da nossa cidade. Tenho um carinho muito grande pela minha cidade, pela nossa cidade, o Ijuí, né? E então, minha infância nasci, me criei aqui, estudei na escola Ruizinho, e depois ali aos 19 anos, casei muito cedo, e aí fui embora para Caxias. Já com 19 anos? Com 19 Mas anos. Tinha, Vinícius, na infância ainda já esse lado de negócio? Eu tinha colegas, por exemplo, no Oswaldo Aranha, lá que já faziam o brick, né? Desde da infância mesmo, assim. Douglas, eu não. Confesso para ti que não tinha esse lado, assim, sabe? Até recentemente, devido ao nosso trabalho e resultado, a gente já foi convidado a dar algumas palestras, que tem escolas hoje que tem essa disciplina para incentivar, né, o empreendedorismo. E na ocasião, um dos professores me perguntou essa mesma pergunta. Eu disse que não. E por isso que eu acho de tamanha grandiosidade assim despertar esse lado pro empreendedorismo desde a juventude, desde a adolescência, porque eu acredito que por intermédio do empreendedorismo nós podemos mudar a nossa situação atual e consequentemente as condições das nossas futuras gerações, né? Por intermédio do empreender. Claro, até porque imagino eu que já estava lá essa veia, né? Ela não surge assim, né? Claro que ela pode ser melhorada, enfim, mas já estava lá essa veia de empreendedor, né? Acredito que sim. Acredito que tudo que a gente faz, sempre uma maior parte já está inserido em nós, né? E simplesmente é um despertar, né? Da situação, da ocasião, né? Falando em ocasião, o que fez o Vinícius ir embora para Caxias? Então, na época eu tinha um cunhado que morava lá, tinha uma empresa e a gente foi para lá. E aí eu comecei a trabalhar no ramo de pizzaria, churrascaria. Antes não trabalhava nisso? Não. Daí quando eu encontrei aquilo ali, eu digo, opa... É aqui. E aí eu me identifiquei, sabe? Sempre trabalhei nesse ramo de pizzaria, churrascaria, e gostava daquele negócio, daquela correria, daquela agitação de atender, de servir, sabe? E aquilo me despertou, sabe? Para esse ramo. E criei gosto, criei paixão pelo ramo. E aí depois, quando a gente voltou, eu digo, mas eu vou ter que fazer algo que eu aprendi e que eu gosto de fato de fazer, né? Mas foram quantos anos lá de Caxias? Nós ficamos 10 anos lá. 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos, 9 anos eu trabalhei numa churrascaria e simultaneamente numa pizzaria, a pizzaria Dom Guilherme. A Dom Guilherme. Dom Guilherme. Numa região que tem uma tradição, né? Claro, italiana, né? Colonização italiana, predominantemente italiana, né? E que tem essa da pizza, enfim, também do churrasco gaúcho, enfim. Mas é que pegou também essa cultura de lá, Vinícius, assim, de um jeito de trabalhar essa culinária de uma maneira diferente? Com certeza. Aquilo lá foi um aprendizado, foi uma escola muito valiosa, né? E
desde o princípio, desde o início do negócio aqui, a gente sempre quis fazer jus desde o nome, né? Sabor da Serra. Muitas pessoas perguntam por que Sabor da Serra, né? Então, tudo faz sentido. E, principalmente, o próprio trabalho, né? A gente, inconscientemente, né? Mesmo nas condições que nós tínhamos na época, a gente sempre foi levando para o lado da serra. Nosso lugar, desde que quando era muito modesto, humilde, começamos de uma maneira bem modesta, mas sempre tentando fazer o melhor que a gente tinha nas condições atuais, mas levando sempre para uma autenticidade ao nome, né? Sabor da Serra, né? Dando aqueles ambientes, hoje que a gente vê, Sim. de fato, os ambientes que eles ficam atrelados, né? Muitos dos nossos clientes vão lá e se deparam realmente, parece que a gente está em Gramado. Parece outro ambiente, é verdade. Agora, quando tu pensa nesse período em Caxias, imagino que tiveram muitos desafios também. Lembra de algum momento assim que, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar? Enfim, teve esse tipo de pensamento, Vinícius? Porque com certeza. Nunca é fácil, né, uma mudança desse tipo. Com certeza. Né? Eu sempre digo para os meus funcionários, meus colaboradores, eu me lembro perfeitamente, sabe? Quando eu entrei no meu primeiro lugar que eu trabalhei lá numa churrascaria, eu comecei trabalhando de copeiro, alcançando bebida e lavando copos. E aí eu terminei meu expediente, era próximo das 3 horas da manhã, e frio, lá na região frio, lá né? É frio. Nada de máquina de lavar copo e aquela coisa toda, sabe? E aí eu terminei lá meu expediente, olhei para as minhas mãos assim, toda enrugada, sabe? Gelada, aquele negócio, sabe? E então a gente passa, né? E eu passo hoje isso para os meus funcionários, meus colaboradores. E também tenho dentro de mim essa vontade, assim, sempre de dar uma oportunidade, sabe? Às vezes eu pego um jovem que tu vê assim que não tem conhecimento da área, mas ele está em busca de aprender, em busca de uma primeira oportunidade profissionalmente, e eu gosto sempre de acreditar nessas pessoas, porque eu fico me imaginando, eu há 20 e tantos anos atrás também, me deparando numa situação que eu também não sabia nada e aprendi, né? Então a pessoa tendo força de vontade e querendo, nada é empecilho, né? Não tem limites que não possam ser superados, né? Até porque tu foi muito jovem, né? 19 anos, também tem a questão de experiência de vida, né? Exatamente. Eu tenho atualmente tenho um rapaz lá, um menino, fez recém 18 anos, nunca trabalhou, aquela coisa. Daí eu tenho o meu gerente lá, diz, mas olha o fulano, aquela coisa, né? Eu digo, não, olha, eu olho para esse rapaz aqui, eu me imagino há umas dezenas de anos atrás, sabe? Então, vamos acreditar que ele quer, ele precisa, e vamos dar um voto de confiança. Mas eu tenho certeza que tem um pouquinho mais de paciência, né? Exatamente. E uma jornada, eu imagino, ainda falando da tua experiência em Caxias, jornada sempre dupla, né, de emprego, né? E sozinho tinha apoio de família lá, Vinícius? Tive um apoio bem importante. Eu já fui com a minha esposa e eu tive esse meu cunhado, sempre me apoiou em tudo, sabe? Sempre tive um apoio bem legal, assim. Até porque Caxias já é uma cidade considerada grande, assim, Exatamente. Né? Sempre tive um apoio bem bacana, bem legal, assim. Não fiquei isolado lá, perdido, né? lá. Não, perdido não. Tem essa dificuldade talvez de adaptação também, mas não teve em relação a isso a cultura diferente, que é uma cultura diferente da Serra para essa que temos aqui. Né? É uma cultura muito diferente, assim, mas eu sempre digo que ali eu aprendi a, de fato, trabalhar naquela cidade, sabe? Porque os gringos lá, eles gostam de trabalho, sabe? Trabalho, né? A gente sempre fala, Caxias hoje ele é um polo metal mecânico, né? Incrível a nível nacional, de mundo, né? Do mundo, é verdade. Ali tem empresas que produzem para o mundo, né? Tu vê, a maior empresa de ônibus do mundo tá ali, a maior empresa de carrocerias do mundo tá ali. E daí a gente escutava muito, Caxias ele não tem nem a posição geográfica não é muito interessante, não tem nada. Então aquilo tudo se desenvolveu através do trabalho, de fato, né? E eu brinco e falo a verdade que ali eu aprendi a trabalhar, sabe? Superação. Exatamente, sabe? A minha jornada diária ali nunca baixava de 15 horas de trabalho por dia, sabe? Meu filho, que eu até os 2 anos de idade, eu via ele no sábado de tarde, sabe?
Porque chegava, estava dormindo. Eu saía, acordava 10 para 6 da manhã, estava dormindo, e chegava às 11h30, 15 para meia-noite, e ele já estava dormindo também, sabe? Então, sempre foi uma superação, né? A gente teve que pagar um preço. Tem um preço. Antes da gente falar da tua volta para cá e do início da Sabor da Serra, diariamente te passa essas lembranças na cabeça, assim, até com uma automotivação, digamos, de superação, lembrar desses momentos de desafio maior, né, em que o preço a pagar foi alto? Passa sim, passa. Eu sempre me cobrava muito, assim, sabe, do tempo, especificamente para família, filho, né? Eu tinha essa cobrança minha, mas hoje já meu filho, um adolescente com 16 anos, eu vejo que ele entende isso hoje, sabe? O que eu posso proporcionar a ele e o carinho, aquilo eu me cobrava, mas eu vejo que não era deles, né, a cobrança, era só tu. É minha, né? Mas eu consigo ver que valeu a pena, sabe? Aquele preço que foi pago ali, hoje eu consigo ver frutos, né? Resultados daquilo ali. E a vida, ela é assim, né? Tudo que você quiser de fato, ele precisa ser pago aquele preço, e algumas coisas a gente precisa abrir mão, né? Então, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, para algo se realizar ou acontecer, a gente precisa focar naquilo, e muitas coisas, às vezes, vão ficando um pouquinho de lado, né? Mas o resultado é gratificante, sim. Com absoluta certeza. Vinícius, vamos para a parte que dizem que é a mais difícil do programa, que é a escolha das músicas. Aqui, queria que tu anunciasse as duas primeiras. E para você que está no YouTube, a gente vai fazer aqui um quadro diferente. Comente a imagem, mas isso é só para você que está no YouTube. Nas ondas do rádio, vamos ouvir as duas primeiras. Vinícius, o que a gente ouve? Então, Douglas, eu escolhi... Eu não sou muito um adepto, assim, de um estilo musical. É eclético? Né? Eu sou eclético, mas discordo um pouco hoje do que rola, assim, sabe? Então eu fui para um lado, assim, que... Vamos começar de uma música que eu curto, e eu vi que minha mãe curtia, e hoje, se nós pegarmos um nono lá de 90 anos ele e ela tocar aqui, ele vai bater o pezinho. Então, a primeira eu escolhi La Bamba. La Bamba. La Bamba é atemporal, né? Exatamente. E a segunda, a tradução dela é no Hall da Fama. Eu escuto essa música, eu gosto de correr, e a primeira música, quando eu começo minha corrida, é essa aí, sabe? A tradução dela é no Hall da Fama, né? Mas o inglês dela eu não sou muito perito lá. Como é que se chama, como é que pronuncia bem certo no inglês ali? Deixa eu ver aqui, Douglas, é Hall of Fame. Hall of Fame, né? É isso aí. Tá. É isso aí. Tá aí, tá bom de inglês, Vinícius. Não tá ruim, não. Vamos ouvir, então, as duas primeiras do Encontro Casual. E para você que tá no YouTube, a gente vai fazer aqui um lanchinho da Sabor da Praça. E seguimos também com o quadro Comente a Imagem. Vou mostrar umas imagens aqui pro Vinícius pra gente contar um pouquinho mais da história dele. Muito bem, para você que está acompanhando aqui no YouTube, a gente está estreando um quadro novo nesse intervalo da rádio aqui no Encontro Casual. Vinícius, comente essa imagem, o que ela significa para você? Então, Douglas, essa imagem aí, a gente já vê uma grande evolução. Uma grande evolução. Aí a Sabor da Serra já, uma marca, uma empresa já sendo conhecida no nosso município. Na região, eu diria. Mas aqui a gente vê uma grande evolução já. Hoje está ainda mais... A gente já se desenvolveu bem mais, mas aí o negócio já estava legal, já estava andando aí de vento em popa, aí, sabe? Vamos para mais uma imagem aí. Essa imagem aí é num evento aqui na Unijuí, né? Com o chefe, o Fogaça. A gente veio prestigiar aí e tiramos uma foto com... Você busca, assim, inspiração nessas figuras expoentes que aparecem, midiáticos, assim, também, Vinícius? Olha, eu confesso para ti que admiro, né? Admiro, mas minha inspiração, assim, eu sempre procuro em algo mais local, assim, sabe? Eu tenho
Tenho mais próximo. Mais próximo, sabe? Tenho pessoas que me inspiram, que eu procuro me espelhar, sabe? Principalmente empresários, assim, pessoas próximas que eu tenho como inspiração. Em certas situações até me socorro, sabe? É bom, né? Às vezes, né? Me lembro perfeitamente quando algo que com certeza deixou todo mundo mais forte foi a pandemia. No início... De um jeito ou de outro, né? Exatamente, Tive que, no começo, e agora, né? Me socorria um ou outro empresário, amigo, assim, pra gente bater um papo, trocar uma ideia, o que vamos fazer, aquela coisa toda. Eu acho que é muito importante, né? Porque eu sempre tenho uma frase que eu guardo para mim, que a escola de um líder é sempre outro líder, né? Então a gente tem que procurar essas pessoas, né? Pessoas que alcançaram, que chegaram, essas pessoas que a gente tem a aprender, né? Mais uma imagem ainda, Vinícius. Olha aí, ó. Isso aí, em plena pandemia. Como é que foi esse momento para Sabor da Serra e para ti, né? Olha, eu falar da pandemia parece ser assim uma ironia, mas a nível empresarial, assim, pra gente a gente triunfamos em plena pandemia, sabe? Foram os anos das nossas realizações, porque em início de 2019 ali, a gente adquiriu aquela propriedade, o terreno ao lado, e daí concluímos o negócio e estourou a pandemia. E aí, né? E agora, investe, não investe? Conversei com um, com o outro, e aí fui no que estava pulsando dentro de mim. Eu digo, não, vamos encarar, vamos. E aí, Douglas, a gente investiu numa área externa, fizemos um jardim bonito. Lindo, Rapaz, e quando começou a coisa Tranca andar... tudo. Trancou tudo, né? Mas daí quando começou a querer engatinhar, e que todo mundo dizia do distanciamento, do local aberto, e aí a gente tava com tudo, sabe? Tava já com o lugar pronto, bonito, e aí a gente conseguia atender, sabe? E colocava bastante gente até, mas mantendo a distância, o distanciamento. Cumprindo as regras que precisava. Então, a pandemia foi... Embora que não seja o que a gente gostaria. Eu prefiro que a roda gire da maneira que gira hoje, que todo mundo consiga desenvolver o seu trabalho, e enfim, né? Mas para a gente, especificamente, a gente triunfou. Não demitimos nenhum colaborador, muito pelo contrário. Expandiram o negócio. Né? Expandimos. Ficamos lá 50 dias com a casa toda fechada, com atendimento ao público, mas o negócio funcionando a mil, teleentrega, delivery e os projetos, tudo andando, sabe? Tudo andando. Que legal. Muito bem, vamos voltando aqui então para você também no rádio com o Encontro Casual, recebendo hoje o proprietário da Sabor da Serra, o empresário Vinícius da Rosa. Vinícius, vamos falar da tua volta para cá, né? Com todo o aprendizado lá da Serra e já com a ideia de empreender, né? Exatamente, A gente veio de lá e eu digo, não, a gente vai ter que fazer algo nesse sentido. Daí fiquei próximo de um ano, assim, olhando, daí eu digo, não, mas olha, tem um mercado aí que a gente pode explorar. E aí a gente começou com delivery, começamos com teleentrega. Com o apoio da família, porque tem muita gente que encontra resistência. Não, arruma um emprego e faz outra coisa, mas não empreender, porque empreender, especialmente no Brasil, é difícil, né? Assim, não tem muito incentivo, muito ao contrário, tem obstáculos, né? Olha, Douglas, eu sou sincero em te dizer que no início a gente teve um apoio, assim, sabe? Minha esposa sempre muito parceira, sabe? Sempre... E no início também, meus irmãos, minha mãe foram as pessoas que me ajudaram, que trabalharam junto comigo, sabe? Mas sou sincero em te dizer que chegou um determinado ponto que o negócio não estava andando. Não estava andando, e essas mesmas pessoas próximas viam a minha dedicação, o meu esforço. Eu trabalhava fora e via que o negócio
não ia, sabe? Não prosperava, sabe? E acho que eles viam a minha frustração, minha dedicação, e que tudo que eu investia ali, de fato, não dava muitos frutos. E em um determinado ponto, muitos deles dizem, não, Vini, para com esse negócio aí. E eu nunca pensei em parar, de fato, assim, sabe? Eu digo, não, mas eu faço um produto legal, sabe? Tá faltando algum detalhe aqui, mas vai dar certo. E a gente sempre insistiu. E eu guardo sempre um momento que foi um divisor de águas, assim. A virada da chave, tu acha? Que daí nós tínhamos já o teleentrega, começamos com os nossos espaços bem pequenos lá, com 4 mesinhas lá para atender o público, mas tudo muito modesto. Isso tu começou, voltando um pouquinho, mais ou menos um ano depois que voltou para Ijuí. Eu voltei em 2009, 2010 eu já comecei o teleentrega. E daí chegou um determinado momento, isso era tudo na minha casa, a gente morava e na garagem lá a gente fez um forno e começamos a fazer pizza. E daí, quando a gente começou a atender o público, nós precisávamos fazer um banheiro para atender o público, né? E eu pensei em várias situações e nada vinha com clareza, né? E aí um dia eu decidi, fazer os banheiros para a gente disponibilizar para o público na área da casa. E daí a minha mãe chegou para mim e me disse, meu Deus, tu enlouqueceu. Não tá ganhando dinheiro e vai estragar essa casa, uma casa legal. E daí eu conversei com a minha esposa e a minha esposa me fez uma pergunta, que aquilo ali que eu digo que foi o divisor de águas. A gente pretende viver disso? E daí eu digo, não, a gente vai viver disso aqui, esse negócio vai prosperar, vai dar certo. Então vamos fazer os banheiros na área da casa. E ali a gente fez os banheiros na área da casa. E até hoje está lá. Está lá. E eu sempre digo que o sucesso do nosso negócio, ele está nisso, sabe? Ou de qualquer outro negócio, a gente tem uma história que muitos dos nossos clientes, eles acompanharam essa história, sabe? Porque hoje, tu montar um negócio, tu ter grana, dinheiro, capital, e montar um pavilhãozão aqui, montar uma mega pizzaria, é fácil, é só ter recurso e tu faz. Mas ali na Sabor da Serra, a gente tem uma história por detrás daquilo ali, sabe? Né? Muitos passam ali e veem, não, esse cara começou lá na garagezinha. E a gente também tem essa história, porque, poxa, aqui era o banheiro da casa, aqui era o quarto. Imagina, na área aqui virou banheiro, sabe? Faz lembrar todos os dias, né? Exatamente, para qualquer lugar que tu olhar, tu se remete a algo que é uma história de fato, sabe? Então esse é um dos diferenciais que nós temos ali. Ali tem história, tem bagagem, tem vida ali, né? Tem energia. Agora você disse duas coisas que me chamaram a atenção, né? Uma coisa dentro de mim me dizia, tinha essa certeza, você tinha mesmo essa certeza, essa convicção de que esse negócio vai dar certo. E isso é o diferencial do empreendedor, ter essa certeza, acreditar de fato, né? Sem dúvida que vai dar certo. Eu creio que sim, Douglas. A certeza que ia dar certo, assim, eu não digo, mas eu tinha certeza de que o que eu fazia era bom. E que tu queria. Eu queria aquilo ali, sabe? E daí eu digo, poxa, mas o produto que a gente produz aqui é bom, sabe? Eu comia, eu degustava, eu digo, isso aqui, alguém vai ter que começar a comer esse meu produto que eu faço aqui, vai ver que de fato é bom, sabe? E aí, então isso me fazia persistir e não desistir, sabe? Você falou em virada de chave, né? Mas lembra do momento que começou realmente a acontecer? Foi com a construção do banheiro ali que deu realmente uma virada de atender as pessoas lá? Foi sim, foi. Aquilo ali foi realmente o divisor de águas, assim, sabe? Porque daí a gente, até então, era algo, dá para se dizer assim, a estrutura local meio que amadora, assim, sabe? A gente não tinha. Até hoje, muitas vezes eu comento com o meu pessoal e com, às vezes, pessoas que têm o desejo de empreender, que hoje, nos dias de hoje, se nós começássemos da forma que nós começamos, de uma forma muito modesta, muito simples, eu não sei se hoje tem espaço para isso, sabe? Hoje o negócio mudou muito, mudou, está muito dinâmico. Ele foi
ou tu se profissionaliza, ou tu vai mesmo para fazer o negócio acontecer, ou tu fica à mercê daquele negócio que vai ser só ali mais ou menos, sabe? Então hoje o público, o cliente, ele tá muito exigente, sabe, né? Eu não me imagino eu hoje atendendo na mesinha. Eu tinha 4 mesinhas da Coca-Cola lá, de lata enferrujada, com um paninho que a gente botava ali. E era isso. Né? E outro ponto, né? A localização, né, Vinícius? Você trouxe um movimento para uma outra região hoje, né? Mas na época, ter um negócio lá, ali no bairro São José, né? Não é onde alguém colocaria um negócio, uma pizzaria, né? Douglas, eu tenho uns depoimentos. Eu posso dizer o nome aqui. O Marcos, da Mecânica Osvaldo. Ele se criou na São José. E meu amigo, assim, ele dizia assim, passava lá na frente, quando viu a primeira plaquinha, Disque Pizza, Sabor da Serra, ele disse, meu Deus, o Seguri nasceu morto. Verdade. O Seguri nasceu morto, né? Então, a gente quebrou esse paradigma. Quebraram. Há 13 anos atrás, tu imaginar uma pizzaria no bairro São José. E hoje a gente vê tantos outros comércios indo para o bairro. Claro, consultório médico, odontológico, o sujeito indo para perto da consultório e casa junto, né? E ele dizia, mas esse cara nasceu morto. Tem uma outra amiga do Banrisul, ele dizia, meu Deus, isso aqui tinha tudo para dar errado. Porque quando eu atendia a delivery, tudo bem, né? Não importa, mas as pessoas irem lá, né? Prova que a tua intuição do produto bom estava certa, que as pessoas se moveram para ir para lá, né? E hoje a gente já... O mesmo Marcos que dizia assim, viu, tu nasceu morto um dia, ele disse, rapaz, tu desenvolveu a São José. Desenvolveu a São José. Então, tem os dois lados, né? Tem esse reconhecimento hoje, Vinícius, assim, das pessoas do bairro São José lá, do que significa Sabor da Serra? Tem. Eu brinco, também digo o nome, eu tenho a dona Vera Camins, que ela diz, vê, tu valorizou meus imóveis aqui. Então tem esse reconhecimento, sim. Hoje a gente levou o público de Juí, de região, sabe? O Juí região. A gente atende gente de todos os lugares, sabe? E vão para lá, sabe? Diferentemente, por exemplo, hoje nós temos a Rua do Comércio aqui, né? Que vai ser a Avenida das Nações, que virou um polo gastronômico. Mas o que acontece? Virou um menu, né? Sim. Né? Com todo o respeito a quem empreende ali, que eu acho que é o caminho também, mas as pessoas vêm se deslocando ali e escolhendo, aqui ou lá, né? Mas vai escolhendo. E quem vai, por exemplo, na Sabor da Serra, ele atravessa a cidade ou passa por esse menu de opções aqui. Ele quer Sabor da Serra. Ele vai lá, né? Não é porque fica fácil o acesso, é porque ele quer ir lá. Mais que isso, e até a gente olhou foto aqui para você que está acompanhando só no YouTube, a evolução da fachada, de tudo. Hoje as pessoas vão lá, tiram foto, é como se estivesse em outro lugar, né, Vinícius? Exato, e hoje a gente tem... Quase um ponto turístico, assim, né? A gente virou uma atração turística, dá para se dizer, sabe? E a gente hoje está procurando se estruturar nesse sentido, sabe? A gente tem uma estrutura muito, muito legal, assim, né? Bem bacana. Recentemente investimos numa ampla área de um espaço kids que movimentou um absurdo, assim, sabe? Os pais realizados, as crianças mais ainda. A gente vê hoje tivemos um aumento considerável assim, no nosso movimento diariamente, sabe? E a gente vê que está sendo bem aceito, porque eu sempre digo assim, a criança, ela é o termômetro, né? Ela é o termômetro porque ela é muito genuína, muito pura, né? Ou ela gosta ou não gosta, né? E quando a gente vê assim uma criança, não quero ir embora, sabe? Quer ficar lá. Chorando para ir embora, ou muitas vezes chegam lá e dizem, não, a fulana que quis vir aqui, sabe? Porque eles escolhem, eles sabem onde se sentem bem, onde são bem acolhidos, onde de fato elas gostam de ir, né? E a gente vê isso, esse feedback assim é bem interessante, sabe? E isso é outro nicho, né? Hoje as crianças movem as famílias, né? As famílias vão muito mais em função da criança, né, Vinícius? Exatamente. A gente viu assim um resultado muito legal, muito legal. Fizemos um espaço
a altura, assim, bem bacana, um brinquedão legal, amplo, bem acolhedor, sabe? Bem legal. E de tantas outras opções, fizemos banheiros mais amplos. Eu tenho um relato recentemente, assim, bem bacana, sabe? A gente fez uns banheiros masculino, feminino e um banheiro padrão para um PCD, para deficiente físico. E recentemente eu tive o privilégio de atender um cadeirante, sabe? E daí eu disse, e aí, tudo certo, tudo bem? Daí ele disse, deixa eu te dar um abraço. E daí ele me deu um abraço. Cara, eu às vezes ando e eu sinto muita dificuldade. E eu precisei ir no teu banheiro, aquilo ali é tudo que a gente precisa. Daí eu digo, que legal, né? Porque tu dando a oportunidade, é uma acessibilidade, né? Ele disse, parabéns. E a gente tem que pensar nisso, em tudo, né? Em tudo. Mas aquilo é um reconhecimento, né? A gente pensar em algo que é necessário. Deu certo. Né? Mas e tu vê que vai de encontro à necessidade de quem tem essa necessidade, né? Para a gente finalizar esse bloco aqui, Vinícius, como é que o Vinícius se sente hoje olhando a tua trajetória e tendo esse reconhecimento do próprio bairro e do município também, né? De desenvolver um lado da cidade através do teu trabalho, com a tua pizza, né? Que desde o início você acreditava, não, o meu... Porque a essência tá lá, né? Na qualidade do teu produto, né? Olha, eu me sinto realizado, sim, profissionalmente, pessoalmente, mas eu sempre tenho comigo que isso não pode isso me paralisar, sabe? É gratificante, obviamente, mas sabe? Tem que continuar. Mas tem que continuar. É uma caminhada que ela não... O progresso, enfim, o investimento, ele não tem fim, né? Quem tem negócio diz, agora tá bom. Não, tá bom, mas pode ser melhor, né? Tem um livro que eu comecei a ler, eu sempre digo que se eu lesse todos os livros que eu tenho... mas um dia eu chego lá, sabe? Que é o Jim Collins, né? Que ele fala que o bom é inimigo do excelente, né? Não existem empresas excelentes porque tem empresas boas. Não existem escolas excelentes porque tem escolas boas. Então, quando a gente se conforma com o bom, a gente não chega na excelência, né? Então, a gente tem que estar sempre se provando e sempre se desafiando a ser melhor, sabe? Quando tu tem isso constante, tu sempre está procurando a ficar melhor, né? Se eu for olhar das minhas 4 mesinhas de lata, hoje lá tem 250 lugares e achar que está tudo certo, não tá, né? Eu preciso melhorar. Hoje eu tenho cadeiras lá que era o meu sonho há 13 anos atrás, e hoje eu vejo que elas precisam ser substituídas por outras melhores ainda, né? Não dá para parar. Tenho aquele, eu sempre guardo também, é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz, né? Faça o melhor com as condições que tem, até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, na época, 13 anos atrás, o meu melhor era aquele pratinho de R$ 1,99, aquele talher de R$ 1,99. Hoje a gente tem um prato melhor, mas pode ser melhor, né? Mas era o melhor que a gente podia fazer com as condições que a gente tinha, né? O nosso banheiro lá, que nem eu estava te falando, para o cliente que precisava do banheiro, eu tinha que disponibilizar uma chave para ele arrodear a casa, ir lá, trancar uma outra portinha e dizer, ninguém vai no banheiro porque estão usando o banheiro, sabe? Mas era o melhor que a gente tinha na época, sabe? E hoje não, hoje tem banheiros modernos, amplos, né? Cheirosos, tudo muito bonito, sabe? É o que a gente pode fazer hoje, mas pode ser ainda melhor, né? Então Esse é o pensamento. Vinícius, vamos colocar mais música na nossa conversa? O que a gente ouve agora? Vamos lá então, Titãs, Enquanto Houver Sol. Enquanto Houver Sol, e na sequência? Na sequência pode ser Vitor Klein e Samuel Rosa. A Tal Canção pra Lua. Olha só. O Encontro Casual aqui com o empresário Vinícius Rodrigues da Rosa, que está conosco aqui. A gente faz um intervalinho no rádio e no YouTube a gente segue aqui agora fazendo mais uma degustação dessa gentileza da Sabor da Praça, que é a nossa apoiadora também aqui no Encontro Casual. Eu sei de onde eu saí, né? Eu olho para trás e sei de onde eu saí, né? E eu sei para onde eu quero ir também, né? Então essa essência, tenho certeza que ela tem que ser preservada, né? Eu sempre falo, se eu estiver lá,
e você que eu te conheço ou quem eu não conheço chegar lá meia-noite e eu estiver lá e tiver luz acesa lá, tiver alguém disponível lá, nós vamos fazer uma pizza. Vamos fazer, porque a gente sabe que no início lá o quanto significava essa uma pizza, né? Muito bem, estamos de volta com o Encontro Casual, recebendo Vinícius Rodrigues da Rosa, ele que é o proprietário da Sabor da Serra. Vinícius, a gente estava falando aqui de concorrência também, enfim, desde que você começou, mudou muito também o teu ramo de negócio. Mudou para melhor? Está havendo uma evolução também de todos os empreendimentos que seguem a tua linha? Sim, com certeza. Eu me lembro, há 13 anos atrás, a gente veio e a gente, desde o primeiro dia que a gente fez pizza, a gente fez a pizza com a borda recheada. E eu confesso para ti que era algo novo, né? Algo novo. Não tinha, né? Tinha, mas as casas mais tradicionais eram um adicional quase que um absurdo assim para rechear uma borda, né? E a gente veio desde o primeiro dia com a borda recheada. Muitas pessoas nem sabiam o que era borda recheada, né? Então a gente veio com essa ideia. E hoje virou-se algo tradicional, né? Qualquer que montar um delivery ali já põe borda recheada grátis, né? E o ramo em si, sim, ele evoluiu bastante, né? A gente tinha aí na cidade 2, 3 lugares que eram tradicionais, super tradicionais da cidade, né? E hoje a gente vê muitas opções de delivery, principalmente no ramo da pizza, sabe? E eu acho isso saudável, né? Não vejo, porque a concorrência ela vai ter sempre, e a gente que tem que se posicionar enquanto empresa e ver o público que você quer atingir, a qualidade que você quer oferecer, né? Isso. Pois é, o quanto tu se sente responsável também por essa evolução, né? A partir da tua iniciativa de várias coisas, né? Tu falou até da borda recheada em específico, mas de outras coisas, outras proposições da Sabor da Serra que hoje são copiadas ou, enfim, puxam o mercado para evoluir esse mercado. Eu vejo isso assim, não me incomoda, não me incomoda mesmo, sabe? Eu procuro sempre fazer algo diferente, algo novo. Nós lançamos recentemente um sabor que foi um sucesso, que a gente descobriu numa brincadeira de criança, né? Montamos um Pizzaiolo Kids. Fizemos um evento aos moldes do MasterChef. E aí uma menina me lança essa receita, ragu de carne. E aí a gente fez, só que ela fez um pouco diferente, ragu de carne aos 5 queijos. Eu experimentei, achei muito forte. A gente fez um ragu de carne com crisp de batata doce. Olha só. E isso tem sido um sucesso para nós, para a cidade, todo mundo que experimenta adora. E tantos outros estabelecimentos específicos do nosso ramo aderiram à ideia. Seguiram. E tá tudo certo. Eu, para mim, não... Até ramos distintos, né? Tem um exemplo de um rapaz que tem uma hamburgueria, ele me ligou lá, disse, olha, eu vou fazer um hambúrguer com esse sabor. Aí eu digo, não, cara, tá perfeito, vamos embora, né? Mas o nosso ramo específico, ele cresceu, ele se desenvolveu. Hoje tem altos investimentos nesse sentido, assim. E a gente continua ali firme e forte e também sempre puxando à frente para que isso venha se desenvolver e cada vez mais, né? Vinícius, você falou lá no início da tua jornada, inclusive que hoje não teria como abrir do mesmo jeito, ou pelo menos teria que projetar. O que mudou e o que o Vinícius, com toda a caminhada que tem hoje, diria para quem quer empreender hoje? E não especificamente no teu ramo, né? Mas que quer empreender. Olha, Douglas, eu digo assim aqui, enquanto até pessoalmente, porque eu comecei, eu te digo que jamais, voltando um pouco, né? Esses dias eu fiz não sou palestrante, mas fui convidado já várias vezes e eu falei para um grupo de jovens, adolescentes, e a gente teve um feedback muito legal, muito legal. As professoras me mandaram alguns relatos que eu falei o seguinte, que há 13 anos atrás, se me pedissem para mim descrever algo bacana, assim, em vários pontos da minha vida,
profissional, familiar, pessoal. Há 13 anos atrás eu não teria ousadia de descrever algo que eu vivo hoje, sabe? Então por isso que eu digo que o empreender e o despertar esse desejo no jovem, ele é muito interessante, porque ele muda, ele transforma vidas. Há 13 anos atrás, se você me pedisse para descrever algo que eu gostaria de ter pessoalmente, materialmente, familiarmente, assim, desfrutar férias, eu não teria a ousadia de escrever o que eu desfruto hoje. Então, mudou muita coisa. E dentre elas, chegou um determinado ponto que eu me senti, Vinícius, eu digo, poxa, eu não tenho capacidade técnica para ministrar essa situação aqui, sabe? E aí eu tive que me recorrer, procurar recursos profissionalmente, me desenvolver eu pessoalmente, sabe? A estudar, a fazer investir cursos, em conhecimento. E muitas teorias que eu tinha lá, que eu aprendi lá na Dom Guilherme, que eu estava colocando em prática, eu tive que aprimorar. Hoje tem muitas coisas que a gente fazia hoje que a gente não faz, ou faz de forma diferente, sabe? Que precisou ter uma evolução, né? Hoje, a produção que a gente tem é algo bem considerável, sabe? E aí tu precisa ter uma organização, precisa ter um controle, né? Hoje a gente começou com 4 mesinhas. Hoje a nossa capacidade lá no PPCI diz 250 pessoas. 250 hoje pessoas. no Sabor da Serra, num sábado à noite, passa em torno de 350 até 400 pessoas. E se tu não tiver esse processo muito claro e muito bem treinado com a equipe, dá problema, né? Dá problema. Nós não estaríamos hoje 13 anos se nós não parássemos e nós precisamos aprimorar esse processo, né? Hoje a gente se desenvolveu pessoalmente, profissionalmente. A empresa hoje ela tem profissionais que nos assessoram, né? Criamos organograma, temos gerentes de atendimento, gerente de produção. Hoje nós desenvolvemos uma área administrativa para ter uma parte administrativa mais enxuta, organizada, sala de reuniões. A gente dá treinamento para o nosso pessoal a cada 40, 50 dias, para a gente ter esse processo muito bem claro e muito bem treinado, né, para o pessoal. O segredo, e aí eu estou falando também como cliente da Sabor da Serra, apesar de todo esse crescimento e toda essa evolução, não perder a essência lá do Vinícius com as 2 mesinhas? Exatamente. Eu sempre digo, eu sei de onde eu saí, né? Eu olho para trás e sei de onde eu saí, né? E eu sei para onde eu quero ir também, né? Então essa essência, tenho certeza que ela tem que ser preservada, né? Eu sempre falo, se eu estiver lá e você que eu te conheço ou quem eu não conheço chegar lá meia-noite e eu estiver lá e tiver luz acesa lá, tiver alguém disponível lá, nós vamos fazer uma pizza. Vamos fazer, porque a gente sabe que no início lá o quanto significava essa uma pizza, né? Hoje não vai mudar muita coisa financeiramente ou nada, mas a gente tem a real consciência do que significa essa uma pizza, né? Então a gente faz. E pegando um gancho também, vendo o Vinícius vir aqui, por exemplo, no campus e atender, fazer a pizza ali, montar, entregar, é ali que o Vinícius se sente mais realizado ou é o Vinícius empresário, administrando tudo mais à distância? Porque a gente sente ali no teu olho que tem uma realização ali naquele trabalho. Não tenha dúvida, eu me sinto realizado fazendo o que eu faço, sabe? Eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, sabe? E eu, então, estando ali, para mim, aquilo ali, de fato, é o meu trabalho, é a minha diversão. Gosto de atender, gosto de servir. Me sinto realizado fazendo o que eu faço, sabe? E a gente vê isso. Vinícius, pegando o gancho já, indo para o quadro aqui existencial, que é perguntas complexas com respostas mais curtas. Vamos fazer? Vamos lá. Começando, qual é o maior sonho atual do Vinícius? O maior sonho atual, eu tenho um projeto de expansão da marca Sabor da Serra. Sabe? A gente vai já iniciou. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Isso aí a gente vai expandir a nível regional e estadual ainda. Qual é a coisa mais bonita que o Vinícius já viveu?
Aí, a coisa mais bonita é essa realização que eu estou vivendo hoje, assim, profissionalmente, pessoalmente. Qual é a coisa mais triste que o Vinícius já viveu? Perdas, assim, já me marcou bastante, assim, perda. O que é a morte para Vinícius? É algo que a gente sabe que vai acontecer, mas que no momento é difícil de superá-la, assim, né? De aceitar. E para finalizar, o que é a vida para o Vinícius? A vida é tudo, né? Tudo de bom, né? A gente desfrutar da vida, e a gente sabe que tem coisas belas aí pra gente desfrutar, né? Muito bem, Vinícius, quero te agradecer imensamente. Aqui a gente está chegando ao final do programa. Dizer que bela é a tua história. Há muito tempo a gente conversa fora do ar para te trazer essa história aqui para as ondas do rádio, porque eu acho que ela é inspiradora, né? Assim como nas tuas palestras você fala, alguém que começou lá bem devagarinho, foi construindo e hoje é uma referência aqui, mudou um lado todo da cidade, é atração turística do município, outras pessoas da região vêm lá para ir no teu estabelecimento e continua sem perder, como eu disse, a tua essência. Eu acho que isso é fundamental. Então, parabenizar pelo trabalho, por essa trajetória e por disponibilizar aqui nas ondas do rádio, no YouTube também, um pouquinho da tua história. Obrigado. E claro que eu quero também que, além de tudo, você anuncie as 2 últimas do programa. Muito obrigado, Douglas. Obrigado pelas palavras aí. A gente fica feliz, né? E isso é um fato. Muito obrigado. Então, as últimas 2 músicas a gente vai de Zé Ramalho, Sinônimo. E daí, para nós terminarmos, eu tenho um louvor que eu gosto muito, que é Bondade de Deus, de Isaías Sade. Muito bem, é o Vinícius Rodrigues da Rosa, esse empresário aqui, que nos honrou com a presença no Encontro Casual. Aproveite, compartilhe esse vídeo, curta lá e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube também, para a gente espalhar a história do Vinícius e outras tantas que passam por esse programa. Até o próximo Encontro Casual aqui na Unisv FM.